Jesus aparecer e com ele explicando a paixão. Todos entendem que o Senhor está vivo e por amor os envia em missão. Ressuscitado, Cristo aparecer, com seus amigos fez a refeição, e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Hoje também na refeição revivemos a paixão e a vitória da cruz. Vinho e pão sobre o altar serviram para anunciar Deus nos salva em Jesus. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição, e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Bom dia aí para todo mundo. É sempre uma alegria podermos nos encontrar aqui para meditar a cada dia a palavra do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, nesta oitava da Páscoa, nós temos o Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao versículo 48. E no primeiro versículo, nós já vemos a ligação que existe entre o texto de hoje e o que nós meditamos ontem, quando falávamos do caminho de Emaús. Então, os discípulos, aqueles dois discípulos que estavam se dirigindo para Emaús e fazem a experiência do encontro com o Senhor no caminho, então eles voltam para Jerusalém e narram a experiência que eles tiveram com Jesus de forma muito simples, mas ao mesmo tempo apresentando os elementos fundamentais dessa experiência. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então, são dois momentos fundamentais e intimamente relacionados. A experiência do caminho é a experiência de ouvir a palavra de Deus, agora interpretada pela própria palavra, que é Jesus. Então, Jesus vai explicando aos discípulos, abrindo a compreensão deles, a escritura que eles conheciam, porém precisavam de uma explicação. E a explicação que Jesus dá é mostrando que essa escritura está se cumprindo, isto é, que a escritura está se realizando em todos aqueles acontecimentos. Por isso que no final do Evangelho de hoje nós também temos de novo uma referência às Escrituras, quando Jesus, no versículo 44, vai dizer: são estas as coisas que vos falei ainda quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, um modo de falar toda a Escritura do Antigo Testamento. Então esse é o primeiro momento na estrada. Por isso que eles dizem o que tinha acontecido no caminho. Aí a gente diz, a liturgia da palavra, o caminho foi o momento da liturgia da palavra. Mas eles só reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão, ou seja, a liturgia eucarística. Então, toda a celebração da missa, ela está justamente em torno desses dois momentos, dessas duas experiências, a do caminho, de ouvir a palavra, por isso que até o Salmo vai dizer que a palavra de Deus é luz para o caminho. Os discípulos também dizem como ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras e assim por diante.
Então, o primeiro momento. Mas o segundo momento, também necessário para fazer o encontro com o Senhor morto e ressuscitado, é o partir o pão, né, que é um dos gestos da Eucaristia, mas que se refere a toda a experiência de ação de graças, né, de bendizer a Deus, né, pelos grandes feitos, as suas maravilhas, né, partir o pão e comer deste pão, isto é, a comunhão. Portanto, eles falam isso, né, da sua experiência. E naquele momento Jesus aparece, né, agora aos discípulos que estão ali reunidos no cenáculo e faz uma saudação: a paz esteja convosco. Então, muitos são os frutos da ressurreição de Jesus, mas dentre eles, podemos dizer, o principal é a paz. Ele fez de nós um só povo, ele derrubou o muro de separação, ele é a nossa paz. E, portanto, o que significa esta paz? O que é Shalom? Shalom, no Antigo Testamento, já significava mais do que um cumprimento formal, mas o Shalom era o desejo da plenitude dos bens. Não é somente alguma coisa, mas é tudo aquilo que, de fato, nós precisamos para que alcancemos plenitude e plenitude de vida. Então, Jesus deseja a paz. Mas eles estão assustados, estão com medo. E até se diz aqui que pensavam que era um fantasma. Aqui nós lembramos um outro acontecimento, quando Jesus caminhava sobre as águas e vinha ao encontro dos discípulos que estavam na barca, e a barca era sacudida pelo vento. Então eles gritaram e eles pensavam que era um fantasma, mas Jesus disse logo em seguida: sou eu, não tenhais medo. Então a mesma coisa que Jesus diz, né? Sou eu mesmo. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Então, sou eu mesmo. Essa expressão sou eu é o nome de Deus. Então, Jesus é o próprio Deus, vivo, presente, ressuscitado, vencedor da morte. E como é que Jesus apresenta aos discípulos algumas provas de que, de fato, é Ele, que não é um fantasma? Quando mostra as mãos e os pés. Mostrar as mãos e os pés significa mostrar os sinais da sua morte, né, os pregos, né, que prendiam Jesus na cruz, que deixaram os ferimentos. Então, mostrar as chagas. Por isso que é muito importante que a gente não esqueça, né, jamais, mesmo celebrando a morte de Jesus, a sua paixão, a sua ressurreição, né, como esse mistério unitário, nós não esqueçamos de forma nenhuma da sua cruz, da sua morte, do seu sofrimento. Claro que o Senhor está vivo, ressuscitado, mas o Cristo vivo e ressuscitado é aquele que morreu, é aquele que padeceu, é aquele que teve as suas mãos e os seus pés perfurados, que padeceu, né, o suplício da cruz e assim por diante. Então, a igreja não pode jamais colocar a cruz de lado, nem no tempo da Páscoa. Isso é um perigo muito grande, apresentar um Cristo sem as marcas da sua cruz, sem as marcas do seu sofrimento, porque pode criar uma espécie de esquizofrenia cristológica, como muitas vezes na igreja se verificou, sobretudo no meio acadêmico, quando se fala de um Jesus da história e um Jesus da fé, um Jesus histórico e um Cristo da fé, muitas vezes até dando a entender que são duas realidades diferentes, mas quando na verdade há só uma verdade, que é o Cristo total. Então, o Cristo ressuscitado é o Cristo que morreu, o Cristo que passou pelo sofrimento da morte, da cruz, é o que vence tudo isso, é o Cristo ressuscitado. Então, nós não podemos fazer essa separação, porque muitas vezes dá a impressão que é um outro Jesus, né? O ressuscitado é um Jesus que muitas vezes se fala como uma projeção da mente dos discípulos, né? Que agora vai falar do Cristo ressuscitado, como se não tivesse muita coisa a ver com o Cristo que eles conviveram.
E é muito interessante que nesses relatos das aparições de Jesus, a prova da sua ressurreição não é tanto que eles estão vendo Jesus ressuscitado, mas é que Jesus está recordando o que ele fez durante a sua vida. Então, duas coisas fundamentais, né? Primeiro, o gesto que Jesus fez antes de morrer, a fração do pão. Por isso que se diz aqui, eles reconheceram Jesus pelo último gesto que ele fez, que foi partir o pão, a instituição da Eucaristia. Depois, Jesus mostrando as mãos e os pés perfurados, né, com as marcas da cruz. Então ele está mostrando também o último acontecimento que eles tomaram conhecimento, que ele morreu na cruz. Então vejam que não há essa separação, não existe um Cristo da fé distinto do Jesus da história. É o mesmo, o Cristo que morreu e ressuscitou. E portanto, esses dois grandes sinais que Jesus dá aos discípulos, que ele está vivo, ressuscitado, são realidades antes da sua morte. Jesus institui a Eucaristia às vésperas de sua paixão, e portanto eles lembraram que Jesus fez isso, e não pode ter sido só uma simples refeição. Não pode ter sido uma simples refeição. Na verdade, aquela refeição, né, tem um caráter inédito. Em nenhuma refeição, mesmo uma refeição da Páscoa, até então realizada, aconteceu o que aconteceu na última ceia. Nós não podemos dizer que a Eucaristia é simplesmente um convívio comensal, que estamos ali para comer, para beber. Não, há uma diferença fundamental. Isto é, ali há uma presença na instituição da presença real de Jesus, né, entre nós. Portanto, quando nós celebramos a Eucaristia, e sobretudo o rito eucarístico, né, a preparação da mesa, a consagração do pão e do vinho, né, o compartilhar daquilo, né, de comer o corpo de Cristo, de beber o sangue de Cristo, não estamos apenas fazendo uma refeição como outra. Se fosse assim, eles não teriam reconhecido Jesus. E iam pensar que era simplesmente mais uma refeição que estavam fazendo. Mas não, eles reconhecem Jesus naquilo que é inédito na refeição. O partir o pão, e certamente o partir o pão com as palavras de Jesus, né? Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então, esse é o primeiro sinal, mas algo que Jesus realizou antes de sua morte. E o segundo sinal, as marcas do seu sofrimento, que também, né, acontecem antes da sua ressurreição. E, portanto, quando Jesus ressuscita, Jesus deixa muito claro que é o mesmo, né? O Cristo ressuscitado é o mesmo crucificado. E, portanto, nós não podemos separar e jamais esquecer deste acontecimento fundamental. Cristo morreu, ressuscitou. Cristo morreu, mas está vivo e presente entre nós. E se nós queremos anunciar, né, como disse, seremos as testemunhas do Cristo ressuscitado, precisamos sempre proclamar também a sua morte. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.